Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Zen Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Eu participo de um grupo de aperfeiçoamento de terapeutas holísticos que é promovido pela Universidade Federal da Paraíba. E uma grande amiga, que também faz parte desse corpo de professores, né, que é a Dri, ela no último encontro me fez uma provocação, né, e solicitou que eu falasse sobre equanimidade. E obviamente eu indaguei por quê, né? E ela falou, por causa desta historinha. E contou a historinha, né, que nós iremos aqui compartilhar e dela tirar algumas reflexões. E obviamente que ali naquele momento, pego de surpresa, eu teci algumas reflexões, mas outras me vieram, principalmente o sentido de equanimidade, que é o título dessa historinha, né? Equanimidade, o que queria significar equanimidade dentro daquele contexto, daquela história. Então, Gayan, de qual história nós estamos falando? Então vamos para a história, né? Havia no tempo do Japão feudal, né, as guerras civis internas, né, porque o Japão era feudal, ele era dividido em pequenos territórios, né, governados por alguns líderes, né, que tinham ali os seus guerreiros, os seus samurais, enfim. Todos nós conhecemos o contexto do Japão feudal, né, e as tradições culturais dele. Então, dentro desse momento das guerras civis no Japão feudal, havia um general que ele era muito temido. Né? E geralmente, quando alguma vila, alguma aldeia sabia que o general estava a caminho, que ia passar por aquela aldeia ou por aquela vila, todos fugiam das vilas, das aldeias, né, com medo do general, porque ele realmente era truculento, tirano, né, um verdadeiro caudilho. E nessa história, conta-nos que, ao aproximar-se de uma vila, de uma aldeia, e todas as pessoas dali tendo sido avisadas de que o exército do general estava a caminho, obviamente que todos fugiram, exceto uma única pessoa que era um mestre zen. Então, quando o general chegou, ele mandou que os seus buscadores varressem toda a aldeia à procura de pessoas, se alguém estava ali. E eles não encontraram absolutamente ninguém, porque todos tinham fugido, movidos pelo medo, obviamente, exceto um único homem. Então eles relataram que apenas encontraram no templo um mestre, um monge. E o general quis conhecer esse monge, né, que não fugiu dele, ou seja, que não tinha medo dele. O poder do general estava no medo que ele transmitia às pessoas. E ele foi até o monge para conhecê-lo. Quando chegou no templo, lá encontrou o monge serenamente postado, indiferente à presença do general. Isso por si já provocou uma ira irrefreável no general, porque ele estava acostumado a que as pessoas o temessem, que todos implorassem a ele pela própria vida, que o bajulassem. E ali ele encontrou um homem que era totalmente indiferente à sua presença e que não saiu de um estado de serenidade por ele ter adentrado no ambiente. E aí
Movido pela ira, o general sacou da sua espada e disse: Seu tolo, não percebes que estás diante de um homem que pode trucidar a sua vida num piscar de olhos? Trucidar. Trucidar é mais do que matar, né? Porque se nós formos consultar no dicionário, nós veremos que trucidar é matar com requintes de crueldade. É matar provocando grande dor, grande sofrimento. É uma chacina, é um ato realmente que não visa apenas tirar a vida, mas causar grande sofrimento. Então ele diz para o monge: seu tolo, não percebes que estás diante de um homem que pode trucidá-lo num piscar de olhos? E o monge, muito serenamente, olhou para o general e disse: e você? Percebe que está diante de um homem que pode ser trucidado num piscar de olhos? Essa é a história. Essas histórias zen são maravilhosas. Antes de nós entrarmos num sentido mais profundo dela, tem uma palavrinha aí que parece-me que ela tem uma chave que precisa ser aberta, que é justamente a palavra percepção. Porque na pergunta do general está: você percebe? E na resposta do monge está a mesma pergunta: e você? Será que você percebe? Então, perceber é estar atento. O monge percebia. O monge estava consciente, mas o general não percebia. O general não tinha percepção. Principalmente por estar ele sendo movido pelos sentimentos da raiva, da cólera. E uma pessoa enraivecida, tomada pela cólera, pela ira, ela não percebe. E se ela não percebe, ela não pode agir, ela pode apenas reagir. Ela é reativa aos próprios instintos, aos próprios sentimentos que estão aflorados. Então não há possibilidade de atenção, de percepção real quando você está tomado, subjugado por sentimentos como a ira e a raiva. Então, aquela pergunta do general para o monge: você percebe? E a devolução: e você percebe? Quer dizer, o monge tinha capacidade de percepção. E percepção, inclusive, que ele poderia morrer naquele momento. E não obstante a isso, ele estava sereno. Mas ele tinha consciência, ele percebia. Ele estava consciente. O general estava inconsciente. Ele não podia perceber o que estava acontecendo ali, não podia perceber sequer quem era aquele homem que estava diante dele. Não havia percepção. Havia apenas condicionamento. E condicionamento não é percepção. E a maioria das vezes nós lidamos com a realidade a partir de condicionamentos mentais, comportamentais, mas isso não é percepção. Isso não é ato consciente. Então esse é o primeiro ponto. E quando o mestre tranquilamente disse para ele: e você percebe que está diante de um homem que pode ser trucidado, né, num piscar de olhos? Ele está demonstrando a indiferença dele em relação à morte. Ou seja, você pode tirar a minha vida física, mas a minha vida física não é meu fim. Mesmo que você me roube do meu corpo ou da minha materialidade física, você nada me tira. Porque aquilo que eu sou, essa consciência que vos fala, independe desse veículo físico. Vida e morte são a mesma coisa. Ele, como estava pronto para viver, estava pronto para morrer.
com isso ele não tinha medo. Porque o medo é o elemento que mais embota a percepção ou a consciência. E ele não tinha medo, porque ele entendia a natureza do desenlace físico. Que mesmo que o general pudesse subjugar o seu corpo físico com o poder que ele pensava que tinha, ele nada poderia roubar daquele mestre. Porque sequer a vida física para aquele mestre lhe pertencia. Então quem realmente tinha o poder ali, o general ou o mestre Zen? É óbvio que o poder real estava com o mestre e não com o general. O poder do general era um poder ilusório. Então ele, independente da vida ou da morte, o estado consciencial dele não se alterava. É por isso que esse conto, essa história se chama Equanimidade, que o título é Equanimidade. E essa percepção que nós queremos trazer, que é muito cara à tradição não só do Zen budismo, mas também do yoga como um todo, o princípio da equanimidade. O que é a equanimidade? É aquele que é igual, né? Quer dizer, que não oscila, que não se muda dentro de um processo de alegria ou de tristeza, de frio ou de calor, né? De bonança ou de extrema carência. É aquele que é inabalável pelas circunstâncias exteriores. É aquele que dorme numa cama de ouro ou no chão frio sobre um papelão e para ele é indiferente uma situação ou outra. Isso é equanimidade. Aquele que não é afetado pelas circunstancialidades exteriores. E o princípio da equanimidade é um princípio que é buscado pelos mestres do yoga, né? De não serem afetados pelas circunstancialidades exteriores por estarem muito serenamente ancorados no ser real. Então esse é um ponto muito importante e razão pela qual essa história recebe o título de Equanimidade. E ali, obviamente, nós temos uma disputa de duas realidades, que é a realidade do ego, né, que é representado pelo general, enfrentando o não ego, né, ou aquele que está desprovido de ego, que é o mestre Zen. Então a primeira fala, que é igual à segunda fala, vem em primeiro momento de um ego, e aí ela toma uma feição, uma conotação. E depois a mesma fala dito por aquele que está sem ego, né, sem que se mude as palavras, toma-se uma configuração totalmente diferente. Então, quanto o ego, que ali simbolicamente está representado pelo general, né, que é esse personalismo, né, esse sentimento de poder, né, quando ele diz, né, seu tolo, você não percebe que está diante de um homem que pode trucidá-lo num piscar de olhos? Isso é o falso poder, ou a ilusão de poder que o ego tem. Quando o mestre ou o monge responde, e você percebe que está diante de um homem que pode ser trucidado no piscar de olhos, ou seja, que você está, na verdade, diante de uma ausência, que eu posso realmente ser trucidado por você, ou pode, ao sair daqui, um raio cair na minha cabeça e me fulminar, ou um acidente me retirar a vida, ou eu ter uma parada cardíaca, não importa. Eu posso deixar esse corpo a qualquer momento.
E minha vida, ou a minha consciência, não depende desse corpo. Ou nada que possa vir a acontecer com esse corpo. Então essa é a distinção entre o discurso do ego e o discurso do não ego. O discurso do general e o discurso do mestre Zen, usando as mesmíssimas palavras. Tudo é uma questão de percepção, de perspectiva, diante de uma mesma circunstância. Então essa história é fabulosa, de uma sutileza muito grande, como o são todos os contos, todas as narrativas do universo do Zen Budismo. E nós, hoje, tivemos a alegria de poder compartilhar dessa história, uma vez que essa querida amiga, que é a Adri, compartilhou conosco. Então nós agradecemos a Adri pela historinha, agradecemos a vocês que estão aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.